Muito bem, continuando nossos estudos, então vamos pensar sobre a questão do pecado, né? Vamos pensar qual a importância de sermos pecadores, qual a consequência, né? Os sérios resultados do pecado, é isso mesmo, sérios, os resultados são sérios. À primeira vista parece que tudo está bem, né? Tudo normal, todo mundo está vivendo bem, todo mundo casa, todo mundo come, todo mundo dorme, todo mundo trabalha, né? Tudo normal, a vida segue o seu rumo, né? Mas a gente tem uma alma, né? A gente tem um espírito. E o ponto é que, espiritualmente falando, usando linguagem que nós entendemos bem, é como que nosso espírito está contaminado. Contaminado. Essa é a realidade, entende? Você pode estar ótimo de saúde, mas a nossa alma não está. E é isso que a palavra de Deus está alertando. Gente, isso não tem nada a ver com religião, ok? Esqueça a religião. Esqueça catolicismo, esqueça evangélico, esqueça igreja, esqueça tudo isso. Aqui é homem, alma e Deus. E a palavra de Deus, a Bíblia, que é a mesma Bíblia que o padre lê lá na missa, é a mesma Bíblia que o evangélico leva para a igreja, é a mesma palavra de Deus. Né? Então estamos falando aqui do que está na palavra de Deus. Pode pegar a Bíblia lá da igreja católica, do padre, por favor, padre, me empreste a sua Bíblia, abra lá, está falando a mesma coisa. Os sérios resultados do pecado. Então, o fato de todos os homens terem pecado é de extrema importância em virtude das sérias consequências do pecado. Bem, o fato é que o pecado exige castigo. Por ser justo, Deus tem que castigar, deve castigar os desobedientes. E aí é que está o problema, todos somos desobedientes. A justiça de qualquer país exige castigo para os transgressores da lei. Por exemplo, o juiz que não condenar o criminoso não será considerado justo, não é verdade? Da mesma maneira, o princípio da justiça faz com que Deus castigue os que desobedecerem à lei divina. E todos estaremos perante o tribunal de Cristo. No dia do justo juízo de Deus, ele retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Romanos, capítulo 2, versículo 5 a 8. Então vamos iniciar sobre o resultado do pecado de Adão. Todos nós conhecemos bem, né? Essa história é real, ela é verdadeira, ela está na Bíblia, ela não está registrada como uma parábola, como um conto, alguma coisa assim. Ela está registrada como o que aconteceu na criação. O primeiro homem, a primeira mulher. Chama a atenção de que cientificamente praticamente já é comprovado que todos descendem de uma mesma raça, né? E até na língua já se sabe que havia uma língua em comum. Mas não vamos dar detalhes sobre esses pontos, que não é o ponto aqui. A morte física. A morte física, incluindo muitas adversidades dessa vida, é o resultado do pecado de Adão. A partir daí, o ser humano passou a envelhecer e a morrer. Deus puniu esse primeiro pecado, fazendo a mulher sofrer ao dar luz, exigindo trabalho pesado por parte do homem, né? Ele expulsou os dois do lindo jardim e os condenou à morte, bem como as futuras gerações. Gênesis capítulo 3. Portanto, assim como por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5,12. E Paulo diz que em Adão todos morrem. Não é isso? 1 Coríntios 15, 21, 22. Todos morrem, todos vão morrer, eu vou morrer, você vai morrer, todos nós vamos morrer. Esse é o resultado das consequências do pecado que foi cometido por Adão e passou por todas as gerações. Assim, todos os homens sofrem não a culpa, né, mas as consequências do pecado de Adão. Morte física e adversidade, que quer dizer, essa vida, né, difícil, né, a vida desigual, a vida injusta, né. Algumas crianças sofrem, do mesmo modo, os resultados e não a culpa de um pai alcoólatra. Então, veja bem, existe uma lógica nisso, né? Existe uma lógica nisso. Pessoas inocentes podem sofrer as consequências do pecado de outros, né? Um homem bêbado dirige um carro, bate outras pessoas, fere outras pessoas,
Elas não têm culpa nenhuma, mas elas sofreram as consequências do ato irresponsável de um motorista bêbado. Então, é isso que acontece em relação a Adão. O pecado dele fez com que todos nós sofremos as consequências. Então, vamos ver aqui os resultados do pecado pessoal. Agora é o resultado do nosso pecado, certo? O que nós vimos aqui foram as consequências do pecado de Adão, que faz com que nós sejamos pecadores imperfeitos. Mas agora vamos ver os resultados do nosso pecado, do erro que eu e você sabemos que não é para fazer e fazemos. Né? Quem eu? É exatamente você mesmo. Bom, todo homem morre fisicamente por causa do pecado de Adão. Foi isso que falamos. Mas espiritualmente não é por causa do pecado de Adão. É por causa do seu próprio pecado. A Bíblia diz, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. Ezequiel 18, 20. Observe que essa morte espiritual não vem do pecado de Adão ou dos pais, mas do próprio pecado da pessoa. Então, chegamos à conclusão que, olha quem está aí, é você mesmo, né? É você mesmo que é uma criança, olha aí a criancinha. Né? E as crianças? As crianças não estão sujeitas à morte espiritual. Por quê? Porque elas não têm capacidade para pecar. Elas não têm entendimento. Para o pecado ser considerado, tem que ter a razão, o entendimento. Eu faço errado, eu sei que isso é errado e eu estou fazendo. A criança ela não tem entendimento de nada, ela é inocente de tudo. Então, atribuir pecado à criança é uma coisa totalmente fora do comum. A criança não tem pecado. E existe um ensinamento antigo que foi passado do catolicismo do pecado original, né? De que ele é herdado feito uma doença transmissível pelo DNA, ou seja, o homem é pecador, então gerou uma criança, o pecado passou e já... Não, isso pode ocorrer geneticamente, em questão de doenças transmissíveis geneticamente. E espiritualmente negativo. Criança não nasce com pecado, a criança é pura. Quer uma prova? É muito simples. Pega uma criancinha na idade dessa que está na foto, uma criancinha de 3, 4 anos, deixa ela pelada, sem roupa. Solta ela na rua. Qual é o problema que ela vai ter? Nenhum. Nenhum problema. Ela vai andar, vai brincar, é natural. Não era assim o homem na criação, na sua pureza? Nenhum problema. Agora, pega um marmanjo de 20, 30 anos, ou então uma mulher, e manda sair na rua sem roupa. Quem é louco fazer uma coisa dessa? Só se perder o juízo, né? Então, você entende, né? Claramente. Criança é pura. Ela não tem maldade, ela não vê maldade. E Jesus disse isso. Jesus disse que as crianças estão salvas, sendo delas o reino dos céus. Vamos ver essa passagem. Mateus capítulo 18, não é isso? Versículo do 2 ao 5. Preste atenção, veja só. E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Por que Jesus diz que a gente tem que se converter e se tornar como criança? Sem maldade, pureza. É isso que ele está dizendo. E para que não fique nenhuma dúvida, ele diz mais no versículo 10. Vede, não desprezeis a qualquer desses pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai celeste. Então Jesus aqui ensina claramente que a criança não tem pecado. E Lucas, também é citado em Lucas, vamos para Lucas. Lucas também capítulo 18. Lucas também capítulo 18, versículo 16. Jesus vai dizer, Jesus, porém, chamando-os para junto de si, ordenou: Deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus, é o reino de Deus. Por que Jesus disse que deixe vir as crianças, que as crianças dela é o reino de Deus? Por que o reino de Deus é das crianças? O reino de Deus é meu, é seu, é nosso? Não. É das crianças. Por quê?
elas já estão elas puras. Então, se uma criança parte desse mundo, ela vai para o céu. Ela não vai para nenhum lugar. Isso não existe. Então, não tem nenhuma dúvida sobre isso. Então, batizar a criança não faz efeito nenhum. Não fez nada, nada, absolutamente nada. Porque a criança não tem pecado. O batismo ele é quando a pessoa crê, tem entendimento e precisa, sim, da purificação dos seus pecados. Aí sim. Então, vamos comparar isso a tomar um remédio. No caso de uma criança ser batizada, tomar um remédio que não tem nada dentro. Tem aquela cápsulazinha vazia. Você tomou. Foi o que fez? Nada. Né? Então a criança está claramente ensinada aqui na Bíblia. Ela é pura, sem pecado. Então vamos lá. A morte física. A morte física ocorre, né, quando o corpo se separa do espírito. Né? Isso, Tiago diz isso em capítulo 2, versículo 26. E a morte espiritual? A morte espiritual ocorre quando alguém se separa espiritualmente de Deus, a fonte de vida espiritual. Assim Isaías diz: mas as vossas iniquidades, pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós. Está vendo só? Deus é tão puro, de pureza tão imensa, que ele não quer ver a maldade que existe em nós. A situação é semelhante a essa ilustração, né? Nós estamos mortos espiritualmente pelos nossos pecados. E aí existe um abismo entre nós e Deus. E nós não podemos passar. Então, essa é a consequência do pecado. O pecado traz a morte espiritual. Né? A nossa alma está contaminada. Né? Essa é a realidade que a Bíblia está alertando. Então, vejamos agora as consequências do pecado nesta vida. Olha aí, né? Apressados, preparando para ir para o trabalho, né? Que maravilha. Então, vamos analisar duas consequências do pecado, né? Primeiramente, nesta vida e após a morte, na vida futura, né? Infelizmente, essa é uma realidade que nós sabemos que vai chegar, né? E chega, né? Não, temos que tratar disso, né? É um assunto muito chato, né? Ninguém gosta de falar sobre morte, né? Ah, não quero saber disso não, né? Olha, se todos nós vamos para essa realidade, então, por que não saber antes, né? Por que não estar preparado para esse dia? Então, vamos analisar primeiro nessa vida, ok? Deixa a morte para lá, vamos falar da morte depois. Vamos falar primeiro nessa vida agora. Então, quais são as consequências do pecado nessa vida? Bem, o pecado pessoal faz com que nos tornemos mortos nos delitos e pecados, como diz Efésios 2:1. Alheios à vida de Deus, Efésios 4:18. Alheios, eu não estou ligando para as coisas de Deus, deixa para lá, né? Eu vou cuidar da minha vida, né? As pessoas, vou à igreja lá só para fazer compromisso, marquei minha presença, pronto, vou viver agora como eu quero, não é assim? Finalmente, separados das bênçãos espirituais de Deus. Nesse estado de morte espiritual, o pecado ele dificulta a compreensão, Efésios 4:18. O coração fica manchado, Mateus 15:19, 20. A consciência sem sensibilidade, Efésios 4:19. Neutraliza a vontade, né? Romanos 7:14, 25. E escraviza o corpo, né? Nosso corpo fica acostumado. João 8:34 e 2 Pedro 2:19. São todas passagens que vão apresentar esses efeitos do pecado. Os frutos do pecado pessoal e a morte que eles produzem resultam nas adversidades dessa vida. O pecado pessoal provoca guerras, né? Quantas guerras estão acontecendo? Opressão, corrupção dos negócios e governos, né? Como estamos vendo na TV, preconceito racial, injustiça social, salário de fome pagos pelos empregadores, logro, mentira, produção insuficiente por parte dos empregados, resulta em crianças sem pai, né? Crianças sem pai, lares destruídos, infelicidade, filhos que abandonam os pais, pobreza e ignorância. Esses frutos do mal não têm origem apenas num determinado sistema político, né? Mas sim no pecado pessoal, né? Se o homem obedecesse perfeitamente à vontade de Deus, tais misérias desapareceriam. Mas como ele não deixa de pecar, as terríveis consequências do pecado continuam flagelando a humanidade. Então,
Nós temos aí, veja só, nós temos países super desenvolvidos, educados, né? Países do primeiro mundo, como você pode dizer, os Estados Unidos, países da Europa, mas os mesmos males que ocorrem aqui acontecem lá. Assassinatos, né? Crimes em família. Então, o mal está no homem, né? Você pode dar o melhor meio de vida para o homem, você pode dar toda a educação para o homem, mas a corrupção é interna. Isso é uma realidade, nós sabemos. Então aqui está uma situação de tristeza, né? De miséria, sofrimento, olha aí, carregando água, né? Muitas vezes os políticos abandonam essas áreas, né? E só aparecem atrás de votos, nós sabemos bem disso. Muita tristeza, muito sofrimento nesse mundo. Agora, o mais dramático, né? As consequências futuras, após a morte, né? Na vida futura, pós-morte, o pecado pessoal tem resultados ainda mais sérios. Porque aqui na vida a gente ainda dá um jeito, sabe? Lá não. Entende? Lá não. Ele provoca a separação eterna de Deus. Eu vou repetir de novo. Separação eterna. Sem possibilidade de solução. Paulo disse que os maus sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor, segundo Tessalonicenses 1, 7 e 9. Esse estado de separação resulta, portanto, num castigo eterno. Mateus 25, 46. É por vezes chamado também de segunda morte, é a segunda morte. Então a Bíblia fala da segunda morte. O que é a primeira morte? É essa que nós morremos, né? O que é a segunda morte? É separação de Deus. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, que não creem, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros. Os impuros aqui está relacionado com pessoas que vivem a vida sexual desfreadamente, né? Sem controle, sem casamento, sem nada. É esse termo que usa na Bíblia, os impuros. Aos feiticeiros aqui cabe toda prática de ocultismo, ok? Toda prática de consulta aos mortos, necromância, né? Necromancia. Então o espiritismo está aqui dentro, ok? O espiritismo pode não ser considerado um feiticeiro, mas ele pratica práticas ocultas de consulta aos mortos, o que é condenado na palavra de Deus. E a palavra aqui, para isso, é feiticeiros. Hoje a palavra feiticeiros engloba mais bruxo, né, bruxaria, feitiçaria, tudo, mas aqui o termo era para qualquer prática oculta. Os idólatras, né? A gente falamos sobre isso nas aulas passadas, vídeos passados, e a todos os mentirosos, olha aí, mentirosos, pessoas que mentem aí, normal. Qual o resultado disso? A parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Apocalipse 21, 8. Vemos assim os sérios resultados do pecado. Por causa do pecado de Adão, sofremos a morte física e muitos males dessa vida. Devido aos pecados pessoais, sofremos a morte espiritual e muitas tribulações presentes. Na vida futura, então, sofreremos o castigo eterno, ficando separados de Deus. Uma vez que todos nós pecamos, então essas são as consequências que nos encontramos, as terríveis consequências do pecado. Pensa um pouco, você acha que Deus quer isso para nós? De maneira nenhuma. Então você vai dizer, mas por que então isso existe? Porque esse fim tão trágico existe. Deus poderia não ter permitido isso. Veja bem, Deus não criou um lugar assim para simplesmente jogar pessoas. O que acontece é que Deus nos deu a capacidade de escolha, né? Então, embora sejamos pecadores, mas nós somos livres para tomar uma decisão, uma escolha. Então, se a pessoa não decide, não toma essa escolha, essa é a consequência. Esse lago de fogo, enxofre, isso aparece na Bíblia, isso pode ser uma linguagem figurativa para mostrar o quão terrível vai ser a separação de Deus. Não sabemos se literalmente vai estar eternamente queimando, não sei dizer se isso é cabível, mas o ponto é que o lago de fogo, enxofre, segunda morte, isso representa destruição, separação eterna de Deus.
Quando você quer queimar uma coisa, dar fim a uma coisa, a pessoa queima, né? A pessoa queima lixo, né? Entende? Então, representa isso, né? Representa aquilo foi banido, aquilo não será mais aproveitado, né? Quando você queima uma coisa, é algo que não serve mais, não será mais aproveitado. Por isso que a Bíblia usa essa linguagem, né? A alma, ela não pode ser aproveitada por Deus. É esse o sentido. Então, a realidade é essa, né? Um imenso abismo separa os pecadores de Deus. De um lado está o homem, do outro lado está Deus. Homem, pecador. Deus, santo. Você acha que um pecador pode passar para viver com Deus santo? De maneira nenhuma. Né? De maneira nenhuma. A impureza não pode se aproximar da pureza, porque senão contamina. Qualquer médico sabe bem disso, né? Com seus instrumentos cirúrgicos. Uma pessoa contaminada entrar no hospital pode contaminar o hospital. Tem que ter aquela roupa, né? Luvas, né? Então, o homem está morto espiritualmente, em Efésios capítulo 2, versículo 1, Romanos 6, 23, que diz que o salário do pecado é a morte. Né? O pecado nos separa de Deus, como diz Isaías, Romanos 3, 23, todos pecaram e precisam da glória de Deus. E Deus quer nos dar a vida eterna, como Jesus falou em João 17, 3, a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. Quase afogado, olha a nossa situação aí, que dificuldade, né? Quase afogado nas profundezas do pecado. O homem não quer, você não quer, quem quer morrer? Ninguém. Então, o homem não pode salvar-se sozinho. Então, ele pede ajuda, né? Uma pessoa que está afogando, ela não pode fazer, ela precisa de ajuda, um salva-vida, né? Uma boia, alguém tem que salvar, alguém tem que salvar essa criatura. Então, ele só pode pedir a Deus um salvador, me ajude, me tire dessa situação. Qual será a resposta? Então, na próxima videoaula, né, nós vamos ver que Deus não quer que isso aconteça. Deus não quer que isso aconteça. Então, ele fez de tudo. Deus tem uma história de milhares de anos. A Bíblia foi escrita em 1500 anos, por mais de 40 profetas. Todo esse trabalho de Deus é para quê? Para que eu e você tenhamos o caminho. Infelizmente, as religiões causam uma confusão tremenda e atrapalham muito isso, né? Mas é tudo muito simples. A palavra de Deus está dizendo que Deus quer nos dar o caminho. Vamos continuar na nossa próxima videoaula.